Na jornada da vida, somos ensinados a buscar o sucesso, a evitar a falha, a construir uma trajetória impecável. Mas e se o fracasso, aquilo que tanto tememos e do qual nos esforçamos para fugir, for na verdade a matéria-prima essencial para a construção da nossa virtude? E se as maiores quedas forem, paradoxalmente, as molas que nos impulsionam às maiores elevações do espírito? Hoje, vamos mergulhar na profunda sabedoria estoica, não por um viés puramente conceitual, mas através de um estudo de caso biográfico que ilumina essa verdade de maneira contundente. Falaremos de Lúcio Aneu Sêneca, o filósofo, dramaturgo, estadista romano, e um homem que conheceu o topo do poder e as profundezas da desgraça. Sua história nos oferece uma lente poderosa para entender como a adversidade mais severa pode se transformar no solo fértil onde a verdadeira virtude floresce. Pense por um instante nos seus próprios fracassos. Aquela demissão inesperada que desestabilizou suas finanças e sua autoestima. A reprovação em um concurso público ou vestibular que parecia a chave para o seu futuro. A falência de um negócio em que você investiu tempo, paixão e todas as suas economias. A frustração de um relacionamento desfeito, de uma amizade que se desfez. Ou de uma meta pessoal que jamais foi alcançada. A dor é real, a sensação de perda, a vergonha, a autocrítica, muitas vezes destrutiva. O primeiro impulso é se fechar, se lamentar, talvez até se punir. É aí que a perspectiva estoica se torna revolucionária. Sêneca, um dos mais proeminentes pensadores estoicos, viveu uma vida de altos e baixos extremos. Ele era um homem de influência, conselheiro de imperadores, dotado de uma inteligência e eloquência invejáveis. Mas, como a vida frequentemente nos lembra, a fortuna é inconstante. Em 41 d.C., Sêneca foi acusado de adultério com Júlia Lívia, sobrinha do imperador Cláudio. A acusação, possivelmente injusta e motivada por intrigas políticas, resultou em uma condenação severa, o exílio. Por 8 longos anos, Sêneca foi banido para a ilha da Córcega, uma terra rude e distante dos centros de poder e cultura que ele tanto amava. Imagine o choque. De repente, você é arrancado de sua vida, de sua carreira, de sua família, de seu status social. Todas as comodidades, os projetos, os reconhecimentos se desvanecem. Não é apenas uma perda material, mas uma perda de identidade pública, uma humilhação profunda. A Córcega não era um retiro paradisíaco, mas um lugar de isolamento e privação. Para Sêneca, acostumado à efervescência intelectual de Roma, o exílio na Córcega representava o fracasso público em sua forma mais visceral. Tudo o que ele havia construído externamente foi implodido. A maioria das pessoas teria sucumbido à amargura, à desesperança, teria se deixado consumir pelo ressentimento e pela autopiedade. Sêneca, no entanto, escolheu um caminho diferente. Ele não permitiu que o fracasso externo ditasse seu estado interno. Em vez de se ver como uma vítima, ele se viu como um estudante. O exílio se tornou seu campo de treinamento, sua forja. Foi nesse período de ostracismo que ele produziu algumas de suas obras mais profundas e comoventes. As Consolações, dedicadas a pessoas que também sofriam perdas e adversidades. É aqui que a filosofia estoica se revela não como uma teoria abstrata, mas como uma bússola para a vida real. Sêneca nos lembra que a virtude é o único bem verdadeiro. Tudo mais, riqueza, status, saúde, reconhecimento, são indiferentes externos. Eles podem vir e ir, mas a virtude, que reside em nossa parte mais nobre, em nossa razão e em nosso julgamento, não pode ser tirada de nós por ninguém, a não ser por nós mesmos. Seu exílio na Córcega tirou-lhe todos os bens externos, mas não conseguiu subtrair sua virtude, sua capacidade de raciocinar, de agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança. O filósofo estoico ensinava que a virtude é, essencialmente, um julgamento verdadeiro e firme. E foi exatamente isso que Sêneca exercitou na Córcega. Ele não julgou o exílio como uma derrota final, mas como uma circunstância desafiadora. O julgamento não era sobre o que lhe aconteceu, mas sobre como ele escolheria reagir ao que lhe aconteceu. Se você está desempregado hoje, o julgamento verdadeiro e firme não é sobre a demissão em si, mas sobre o que você fará a seguir. Sucumbirá ao desespero ou buscará novas oportunidades? Aprenderá novas habilidades,
Refletirá sobre seus propósitos? A filosofia, como Sêneca via, é uma ferramenta para remover nossos defeitos, para polir a alma enferrujada por maus hábitos e opiniões equivocadas. O exílio foi um catalisador para esse processo de autoaperfeiçoamento. Longe das distrações e seduções de Roma, Sêneca teve o tempo e a solidão para se voltar para dentro, para examinar seus próprios pensamentos e reações. Isso nos leva a uma distinção crucial que os estoicos faziam: a diferença entre autocrítica construtiva e autoflagelação destrutiva. É fácil, após um fracasso, cair na armadilha da culpa, da vergonha, de nos atacarmos verbalmente e mentalmente. Eu sou um fracasso, eu não sou bom o suficiente, eu mereço isso. Sêneca observava que a filosofia requer uma vida simples, mas não uma penitência. Não há necessidade de ser excessivamente severo consigo mesmo. Procure alcançar um padrão elevado, sim, mas que seja possível, e esteja preparado para se perdoar quando e se falhar. O exílio de Sêneca foi uma lição de vida, não uma punição que ele deveria infligir a si mesmo para o resto da vida. Ele usou-o para crescer, não para se diminuir. Pense novamente no exemplo moderno: a falência de um negócio. A dor financeira é real, mas o verdadeiro fracasso não é a perda de dinheiro, ou do empreendimento em si. O fracasso seria se você permitisse que essa experiência corroesse sua integridade, sua honestidade, sua perseverança. Se você deixasse de ser uma pessoa justa, corajosa ou sábia por causa disso. A adversidade pode ser o martelo que forja o caráter, ou a corrosão que o desintegra. A escolha é sempre nossa. Sêneca não permitiu que a injustiça e o isolamento transformassem em um homem amargo. Pelo contrário, sua mente se tornou um supremo tribunal, onde ele avaliava as aparências e formava seus impulsos, com base na razão e na virtude. Ele se dedicou à escrita, à reflexão, à prática de sua filosofia. O que parecia ser o fim de sua carreira pública se tornou o nascedouro de sua mais profunda contribuição para a humanidade. Suas consolações, e mais tarde, suas cartas morais, escritas após seu retorno, são a prova viva de que o fracasso externo pode ser o catalisador para uma incomparável força interna. A ponte entre a antiguidade de Sêneca e a sua vida moderna é clara. O fracasso, em qualquer de suas múltiplas formas, não precisa ser uma sentença, mas sim uma ferramenta. Ele pode ser a ocasião perfeita para você exercitar seu julgamento verdadeiro e firme. A grande pergunta estoica que Sêneca nos legou, e que devemos nos fazer diante de qualquer adversidade, é esta: isso me impede de agir com virtude? Se a resposta for não, e na grande maioria das vezes será, pois a virtude é uma escolha interna, então não é uma derrota real. A perda de um emprego não o impede de ser honesto, trabalhador ou paciente. A falência de um negócio não o impede de ser prudente, justo ou corajoso. A reprovação não o impede de ser diligente ou persistente. O que nos impede de agir com virtude não são as circunstâncias externas, mas nossa própria permissão interna para que elas nos corrompam. Sêneca nos mostrou que o exílio, o isolamento, a perda de tudo que a sociedade valoriza, pode ser a matéria-prima mais rica para a construção de uma vida virtuosa. Ele transformou a desgraça em filosofia, a dor em sabedoria, o fracasso em resiliência. Em última análise, o fracasso não define quem você é, mas oferece uma oportunidade única para revelar e forjar a sua verdadeira essência. É o catalisador que, se bem utilizado, pode remover os defeitos da alma e nos alinhar com a nossa natureza mais nobre. A virtude não é a ausência de quedas, mas a capacidade de se reerguer, mais forte e mais sábio, após cada uma delas. Se essas ideias ressoam em você, inscreva-se e siga nessa jornada comigo.